Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui é a Beatriz Barbato. Estou aqui com o Felipe Carvalho também, começando mais um episódio do Uma Tosse Alérgica. Então, conforme o episódio, eu vou dar umas tossidinhas, mas me suportem. Fala pessoal, boa tarde. Hoje a gente tem um conteúdo mais específico, mais voltado justamente para quem quer aprender de fato como funciona a ferramenta, né? E a gente trouxe hoje um especialista aí que trabalha com a gente e que ensina o tempo todo a galera a fazer novas estratégias para a gente tentar acelerar a contemplação no consórcio de veículos, tá? Por que consórcio de veículos? Porque a gente consegue ter uma previsibilidade melhor para a gente poder estruturar e planejar a contemplação do cliente em relação ao consórcio de imóveis, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso convidado se apresentar, né? Hugo Gonçalves. Dá uma boa tarde para a galera aí, Hugão. Isso aí, minha gente, tudo bom? Prazer aqui estar passando um pouco do meu conhecimento, da minha história também, junto com o crédito de consórcio, onde a gente cria várias possibilidades, não só a compra do bem, mas aqui a gente está criando um cenário muito específico, que é a parte de veículos. Então, deixo aqui as dúvidas e perguntas, manda bala, porque hoje é tanto para você que é investidor e para aquele que está também criando a sua carteira de clientes, que precisa ter mais conhecimento. De repente, a nossa troca aqui, conversa, pode ser que amplie aí a sua estrutura de vendas. Não, sem dúvida. Antes da gente entrar no tema principal do nosso episódio, eu vou passar para a Bia dar aquela explanada normal sobre o consórcio, que a gente sempre faz no nosso podcast, porque nem sempre todo mundo que está aqui já sabe como funciona. Então a gente sempre comenta assim por cima como funciona de fato um consórcio, quais são as vantagens e desvantagens, como escolher uma administradora. E a Bia vai falar um pouquinho para a gente aí, para vocês resumidamente. Isso aí, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir desculpa porque hoje eu tô com uma tosse alérgica muito chata. Então, conforme eu vou falando, minha voz está estranha. Conforme eu for falando, eu vou tossir um pouquinho, mas me suportem que é por pouco tempo. Vamos lá. O consórcio, só para passar limpo de novo, é um grupo de pessoas onde as pessoas se reúnem para comprar um determinado bem. Hoje, no caso, que a gente vai falar sobre veículos. O Hugo estava falando para a gente sobre a questão da escolha da taxa de administração, se ela é o fator determinante para a escolha de uma administradora de consórcio. Tá? E a gente já falou anteriormente que, no nosso caso, eu acredito que não seja, porque tem o pós-venda. O pós-venda ele é a parte mais importante da venda e juntamente também com um consultor que saiba fazer o seu planejamento perfeito. Então o Hugo está falando, retoma aí para a gente, Hugo, o que você estava falando sobre essa questão da escolha aí. Na verdade, né, não existe um lugar perfeito e não existe um lugar que seja horrível. Tudo depende. Quando a gente olha para uma empresa, a gente não vai olhar só para a taxa, o custo operacional dela. Isso é muito cru. Por que ela cobra aquele valor? Qual é a assistência que o consultor vai te dar, vai te oferecer? Um exemplo, tá? Vamos colocar entre bancos e administradoras. Às vezes você vai encontrar administradoras como o banco como Bradesco, Itaú, às vezes até mais caro que uma administradora. E aí as pessoas, por ter a cultura e o hábito que banco faz consórcio, o banco ele só vende a operação, ele não tem um consultor. O gerente às vezes não consegue te auxiliar no projeto. Agora, uma administradora pode ser que seja mais assertivo. E às vezes tem administradora assim que cobre mais caro. Só que esse cobrar mais caro não é tão mais caro. Porque às vezes tem aquela jogada de números. Às vezes o fundo de reserva ele está atribuído ali com o restante da taxa. Tem o custo do seguro. Tem também o ajuste, se de repente na de veículos pode ser INPC, ou a própria FIP, ou o IPCA, dependendo do índice que está acoplado ali. Então a empresa ela faz uma forma de abordagem que às vezes para você, culturalmente, olha só quanto que é a taxa e não é isso que é o custo final. Perfeito. Então tudo depende e é importante a gente estreitar aqui que o maior valor para ter uma carta de crédito, não importa a administradora, é que ela seja regulamentada pelo Banco Central, que ela tenha um consultor para te amparar e te dar suporte para isso, que ela tenha um atendimento interno para te suprir. Acho que isso soma muito mais que a taxa de administração. Sem dúvida. Ele tocou um ponto principal aí que eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada, que é o índice.
Quando você fala que o teu consórcio está atrelado à tabela FIP, a tua parcela ela flutua de acordo com a oscilação da tabela FIP do veículo que você está adquirindo. Quando você contrata uma administradora onde o índice ele é o INPC, você tem uma estabilidade na sua parcela. Então você tem uma previsibilidade de quanto vai ser o seu custo ao longo da tua jornada do consórcio. Anualmente, né? Anualmente. Então a correção é uma vez ao ano, você paga 12 parcelas iguais. Mais uma vez, 12 parcelas iguais. E não sofre oscilação. Tanto que aconteceu na pandemia aí, que teve um aumento absurdo da tabela FIP, e aí muitas pessoas tiveram que cancelar o seu consórcio porque a parcela subiu 20, 30, 40%. Junto com o índice do carro, valorização do carro. Então, tem que tomar cuidado para você escolher e não ficar e não se tornar mais caro. Uma das coisas que também o Hugo não colocou é a questão da taxa de adesão. A taxa de adesão nada mais é do que a comissão do consultor. Quando você paga na frente, você está pagando a comissão antecipada do consultor que está te vendendo. No nosso caso, a gente não trabalha dessa forma. A gente corre o risco junto com vocês. A gente faz o planejamento para que ele fique mais suave, para que você consiga pagar uma parcela menor e não ter que desembolsar um valor na entrada, porque não faz sentido no nosso pensamento, né? Então, a gente vai entrar de fato agora no tema principal, que é o planejamento da contemplação. Hoje até vou deixar a Bia falar um pouquinho menos, que ela tá com uma tosse, ela tá meio gripada aqui, ela tá ruim de falar. Quanto mais eu falo, mais eu tosso. Quanto mais ela fala, mais ela tosse. Então eu vou passar principalmente para o nosso convidado, que é o Hugo, que é o especialista disso. Ele vai falar como se ele fosse fazer um atendimento para um cliente, né? O que ele faz, como ele aborda o cliente, quais são as perguntas que ele faz, para que depois ele consiga montar um planejamento onde ele vai saber se ele vai escolher uma cota, duas cotas, uma cota num grupo do... Então existem várias formas de você potencializar a contemplação do teu cliente. Não existe nunca uma promessa, né, Hugo? Tu promete contemplação? Nunca, até porque se fosse para vender algo que já é provável a contemplação, eu não venderia, eu comprava e revendia a contemplada. Até porque, desculpa, a tosse dela já tá passando para mim. Até porque o lucro da venda do consórcio, ele é muito maior para quem vende a carta, e depois a gente vai falar sobre isso, e ainda sai mais barato do que financiar. Então, se eu vou falar para um cliente que é uma certeza a contemplação de um mês para o outro, primeiro que eu estou iludindo ele, né? Segundo que não existe, porque existe uma análise com o sorteio da Loteria Federal, dependendo de muitas administradoras, outras faz o Globo. Então, existe uma forma de analisar como que vai dar esse lance. Então, não tem como a gente prever. A gente tem uma média referência com o histórico do grupo, que não se olha igual os bancos fazem, né? Eu falo dos bancos porque eu vim do Banco Bradesco, fiquei 11 anos lá dentro, e era uma coisa tipo rotineira. Todo mundo acha que 30% contempla o consórcio. Na vida, lembra sempre dessa palavra, tudo depende. Depende do grupo, se ele já tem saldo suficiente para liberar naquela faixa de valor. Outra coisa, a gente olhar quantos já foram contemplados naquele grupo, qual é a média de lance, às vezes até vamos colocar em fase de trimestral, mas não unicamente só os últimos 3 meses. Vamos colocar o seguinte, será que agora, de novembro para dezembro que a gente passou, até mesmo no início do ano, todo mundo não quer trocar mais o carro? Não tem um volume maior de venda? Se tem um volume maior de venda, tem mais lance sendo dado. Então, se tem mais lance sendo dado, tem mais competição. Então, a gente tem que entender o cenário que está o mercado para a gente entender se é válido ou não aquilo. Nunca é uma certeza, mas a gente pode ter uma média referência para a oportunidade de lance, sim. E tem um segredo também que a gente não conta, né? Existe uma estatística, por incrível que pareça, a gente estava até conversando mais cedo agora, sobre o histórico do sorteio da Loteria Federal. Por incrível que pareça, existem números que saem mais vezes do que outros. E quando a gente vai fazer a adesão daquele cliente no grupo, o que a gente analisa? Além do mapa de contemplação, o histórico, as médias de lance, a gente vai achar o número de cota do cliente. Isso aqui é um segredo que a gente não deveria nem estar falando, né? Porque é um negócio que a gente acaba tendo de diferencial, né? A gente busca um número de cota onde próximo daquele número já tenha bastante gente contemplado. Então existe uma estratégia sobre isso e principalmente que aquele número seja mais próximo do que geralmente sai mais vezes no sorteio da Loteria Federal. Você pensa em sorteio, você pensa em sorte. Só que a gente também trabalha com estatística, né? Então, dentro da estatística também está a questão de você diluir o teu risco. O que seria isso?
Ao invés de você contratar um crédito de 500 mil, a gente fazer uma estratégia de múltiplas cotas, onde você potencializa as contemplações dentro do mesmo grupo e você vai contemplando isso fracionadamente. Isso também já tira um pouquinho daquela pressão de não contempla, não contempla, não contempla. Às vezes contemplar parcialmente, por mais que você não consiga utilizar, você já tem a sensação de que realmente o planejamento está sendo correto, você já troca o modo de rentabilidade da tua carta, que ela mesmo que você não utilize naquele momento, ela está rentabilizando enquanto ela não está sendo utilizada. Existe um índice hoje mais ou menos em torno de 100% de CDI, que dá 0,7, 0,8, com a Selic subindo deve dar uma melhoradinha. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer com estratégia. Então, como a gente falou lá no passado, na hora de você escolher a administradora, o mais importante é tu escolher o consultor que sabe fazer essa análise, para que você tenha uma confiança e uma segurança de que aquele planejamento que está sendo feito correto, né, Hugo? E colocar também que se a empresa é regulamentada pelo Banco Central. Lembra sempre disso. Hugo, mas me falaram, eu já tive clientes meus, eu tô aqui em São Paulo e atendi pessoas do Sul me falando que a pessoa garantia a contemplação, e aí eu fui ver a empresa nem conhecia o nome dela e ela não era regulamentada pelo Banco Central. O cliente, ele tem a emoção ativada que aquilo vai realizar. Então tem que tomar muito cuidado, você que é consultor, de dar a entrelinha para ele que ele vai ser. Veja bem, não é para negativar, é só para não iludir ele, que é certeza, fica tranquilo, só para ele fechar 2, 3 meses, compensa para você, consultor, perder esse cliente ou motivá-lo a entender como que é a ferramenta. Não adianta você querer passar para o teu cliente que ele daqui 2, 3 meses seja contemplado, se você não vai ter o lucro da comissão que você vai ganhar, se ele não vai proliferar essa indicação para outras pessoas falando que você é um bom consultor. Então acho que a lealdade com o cliente é o principal ferramenta. E outra, a ABAC está aí, né, um sistema que protege a gente junto ao Banco Central para a gente poder entender o cenário do consórcio. Você que é cliente, não acredita em milagre e não acredita que o teu consultor tem uma bola de cristal que vai adivinhar até quanto tempo. Tem gente que fala muito assim para mim, Hugo, eu quero dar um lance a partir de março. Calma aí, não tem como a partir, tem que ser agora. Tudo tem que começar agora. Não tem como você plantar uma árvore, uma semente dela e querer que em março ela já esteja pronta. Ela vai ter a natureza. Tem cotas que a gente vai demorar mais e tem cotas que não. Então, igual você tinha falado, sobre múltiplas cotas, facilita muito a contemplação. Se a gente colocar também o tipo de grupo, se já saiu muita gente, se o grupo é pequeno, se tem um volume maior de parcelas, porque às vezes o que acontece? Parcelas reduzidas. A empresa não está captando menos recurso? Então, se ela está captando menos recurso, pode ser que de início um grupo novo, ele não libere tanto. E uma coisa que todo consultor fala, esse grupo é ruim e esse grupo é bom. Não existe também isso. Eu não sou contra todo mundo. É que o que eu vivo, eu percebo que é muito blá 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 e pouca realidade. Então, se a gente colocar na balança o que é um grupo bom, primeiro é a administradora ela ser linkada aí com o Banco Central e com a ABAC. Outra coisa, ter um bom consultor, ter uma taxa coerente com as outras amparadas de mercado, tá? Tem umas que vão ofertar uma taxa de adesão ou não, mas o importante é o consultor do seu lado até contemplar. E aí a gente vem a segunda parte, que seria como liberar esse crédito. Esse crédito tem que ser liberado junto com o teu consultor. Sem um consultor, você às vezes não tem tempo ou você está pagando a taxa de administração. Quem que vai te atender? Diretamente a empresa? Tem empresas que são digitais. O custo é um pouco mais baixo, mas o ajuste é IPCA. No final sai a mesma coisa. Então você que não quer ficar tomando conta 100% do projeto, aproveita a gente que é consultor, que já está dentro da taxa de administração e está te atendendo praticamente de graça, porque você atendendo com a taxa ou não, é a mesma coisa em questão de custo. Então aproveita a gente aqui para você não perder tempo e nunca começar quando você quer que realize, mas tem que começar sempre o quanto mais cedo possível para que você alcance esse objetivo. E pessoal, deixa eu só fazer um intervalinho em relação a isso. Aproveitar que o engajamento do ao vivo tá bom. Primeiro, se você puder se inscrever no nosso canal, nós estamos com 122 pessoas assistindo agora nesse momento. 11 só curtiram, é só
apertar ali um botãozinho, um joinha que tem aqui no cantinho, dá aquela clicadinha ali que você vai curtir a live. Isso ajuda a impulsionar mais a nossa live, tá? E você se inscrever também, que é um outro botãozinho ali para você ficar acompanhando o nosso canal. E tem um sininho também que ativa as notificações para os próximos conteúdos que a gente for estar gerando, tá? Então isso pra gente faz muita diferença, tá? Você hoje pode não ser o nosso cliente de consórcio, mas se você puder ajudar a gente curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ajuda bastante, tá? Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, Bia. Vamos, daqui a pouco eu vou lembrar, que era um aviso. Ah, lembrei. Os QR Codes que estão na tela, tá? São 2 QR Codes que a gente tem aqui na tela. Um QR Code é para você acessar as nossas páginas, o nosso conteúdo de Instagram, em outros. E no outro QR Code, esse que está sem o símbolo, ele vai te jogar direto numa página, onde lá você consegue fazer simulação. Então, para você que já tem uma curiosidade para saber como funciona, tem interesse em algum determinado momento em conquistar um planejamento, acesse esse QR Code. Lá você vai ter acesso direto a uma página da Demicon, tá? Que é vinculada ao nosso perfil. E lá você faz uma simulação e ele vai te dar uma parcela aproximada. Óbvio que o atendimento ele tem que ser personalizado, tá? Lá é um padrão para você ter ideia de valores. Se você tiver interesse, chama a gente, tá? Pode chamar, coloca aqui no pessoal, no chat aqui, fala eu quero. Depois a gente entra em contato com vocês, tá? E o chat também tá aberto, eu vejo que tem bastante gente aqui elogiando. Obrigado aí, Júnior, obrigado, Lu, Adriano, tá? Obrigado também pela Existale, não sei como funciona. Muito obrigado por estar participando. E esse canal tá aberto também para vocês fazerem perguntas, que a gente vai aproveitar o nosso conteúdo aqui para poder responder vocês com a melhor clareza aqui, para vocês terem de fato o entendimento como funciona o consórcio de veículos. Né, Bia? Fala aí. E não esquece também que o episódio anterior a gente falou com os diretores, né? A gente deu uma base muito legal sobre o consórcio de veículos, então não assista esse episódio sem assistir o outro, porque é muito importante, um complementa o outro. Volta lá no outro lá e assiste. Ó, já subiu, já tinha 11, agora tem 18, mas a gente pode mais. Só dá aquela clicadinha gratuita aí para poder ajudar a gente no engajamento, tá bom? Vamos dar sequência aí. Hugo, quando você faz para sugerir o lance para o teu cliente, para você escolher se é lance fixo, lance limitado, lance livre, você espera o sorteio, não espera, porque isso é um diferencial também. Às vezes você poder esperar o sorteio para sugerir o melhor tipo de lance para o cliente. Mostra pra gente aí como funciona mais ou menos essa tua estratégia, como você lida direto com o cliente para nós. Por a gente estar falando aberto para tanto outros consultores de outras administradoras, nem todas fazem como a gente faz, né? Tem empresas que o sorteio e o lance é no mesmo dia. Então eles não conseguem ter a estrutura de qual o melhor lance. Ele dá o que o cliente pode. Nós, junto com a Demicon, a gente facilita e viabiliza para o cliente a gente fazer o lance, para ele não esquecer. Ele tem que se comprometer pelo menos com a parcela, acho que é o mínimo de compromisso ali que ele pode fazer. E aí vem o dia do sorteio, que é pela Loteria Federal, que não tem combinação, vamos dizer assim, de imaginar se teve falcatrua ou não, não tem. E o bacana ainda é que a gente tem um dia para poder dar os lances. Então fica muito mais fácil a gente olhar qual o número da cota do cliente, que é ela, é a responsável da informação de quem está mais perto do sorteado para desempatar. E como assim desempatar? Brincando aí, a gente tem 4 formas de dar lance. E 4 formas totalmente diferentes, e nenhuma compete entre si. Então imagina você, vamos colocar lá, deu na Loteria Federal a base da cota 500. E aí o cliente lá é 510. E um outro cliente é 480. Então a gente já percebeu aí que o 480 está um pouco mais distante. Nessas condições, dependendo do que o cliente tem de condição, a gente tem que conversar. O consultor tem que conversar com o cliente, saber qual é o financeiro que ele tem nesse momento para antecipar a liberação desse crédito. Então, se ele conseguir liberar com o maior crédito possível, ele vai abater o saldo devedor e vai pegar aquele recurso. Ele pode até usar um lance embutido, que é tirar lá um percentual da carta para não usar tanto capital junto. Então, a gente tem a flexibilidade de usar o lance fixo, que seria praticamente aí 30% da carta, né? E tem o lance limitado, que é até 40%. Então, às vezes você vê que tem gente ali competindo com você, ou o seu próprio consultor analisa isso pelo histograma, consegue visualizar, só não consegue visualizar quem está em atraso naquele mês. Mas olha quantas coisas a gente analisa para poder dar o lance. Então, quando a gente vai dar o lance, nunca antecipado. É sempre após
o sorteio, porque aí facilita entender qual é o cenário real daquele mês. E tem cliente que fala assim, não acredito, de novo eu tô longe, pelo jeito não é minha sorte. Calma, cada mês é um mês. Deu aquele mês, não conseguiu, tem a segunda chamada, tem a terceira chamada. Por quê? Porque às vezes as pessoas não pagam e também vai entrando capital para a empresa, que as pessoas vão pagando em atraso. Então a gente tem um balancete daquele mês fechado. Então às vezes a gente tem 3 chamadas no mesmo mês. Olha quanta oportunidade você tem em um único mês. 4 formas de lance: lance fixo, lance limitado, lance livre, e quem passa na de veículos após 12 meses ainda tem um lance fidelidade. Fora isso, tem a multiplicação, né, de cada lance. Então, gente, tem grupos aí com 23, 25 cotas contempladas ao mês. Então, aproveita a nossa conversa daqui. Você que está querendo planejar, seja para veículo ou para imóvel, a nossa estrutura é a mesma. A gente só analisa um pouco diferente, porque cada processo é diferente. Mas o seu objetivo é o que nos importa. Então, se a gente está aqui para pensar em qual cenário, a gente está falando de uma forma cirúrgica, uma forma médica na área financeira. Porque usar o consórcio não é como os bancos vendem. O banco, ele na verdade, ele te pede ajuda para vender um produto. A gente está aqui para saber onde você quer chegar, qual o valor do bem que você quer alcançar. E não, às vezes as pessoas ficam tanto com medo do que eles desejam, que acaba pensando o seguinte: eu não quero minha parcela alta, eu não quero esse carro porque minha parcela vai ficar alta. Não confunda juros com consórcio. Às vezes, uma carta aí de 100 mil, você consegue guardar perto de R$700 por mês. Olha que interessante. Vai financiar hoje um veículo de 100 mil, não é R$700. Então, você criar essa estrutura com um consultor do teu lado, vai virar a chave e você vai ter um patrimônio melhor. O patrimônio a longo prazo, quando você tem um custo menor em relação ao teu investimento ali, você tem no longo prazo mais do que se você fosse entrar hoje numa linha de crédito de juros mais alto. Então, às vezes, o imediatismo, a gente já falou isso em alguns episódios anteriores, né, de educação financeira, a gente tratou muito essa questão, que às vezes o imediatismo, ele não é saudável para você financeiramente. Se você tem a paciência de esperar o momento certo de você usar, é o melhor dos mundos. Vou dar um exemplo claro. Se você entra hoje num financiamento de veículo e num consórcio de veículo, qual que é a diferença? Isso eu falo para imóveis e serve para veículos também. Num você já paga e já adquire o bem, no outro você paga para ter o bem quando contemplar. Nos dois você está pagando pelo teu bem. Só que um você paga 3 vezes o teu bem, no outro você paga 15% a mais do valor do teu bem. Então olha a diferença. E no prazo, no processo disso acontecer, vamos pensar daqui a 5, 10 anos, lá, em vez de você estar pagando 1 por 3, você pagar 3 por 1, você vai ter 1 por 3. Ou seja, você vai ter 3 veículos ou 3 vezes mais o valor de um veículo, se você for fazendo o upgrade daquele teu veículo. Em relação ao prazo, você já está pagando o primeiro lá com juros. Então, é questão de você ter a mentalidade de que a nossa vida hoje é difícil, ganhar dinheiro não é fácil, e você tem que saber trabalhar a melhor forma o seu dinheiro que você ganha. Né? Aquele negócio, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu tô entrando nesse caminho, mas eu melhorei bastante já. Porque eu era uma pessoa que eu pensava justamente em viver a vida. Ganhei 10, gasto 10. Ganhei 10, gasto 10. Hoje já não é mais assim. Eu tô criando essa cultura, né, de você conseguir planejar e guardar, porque você tem filhos, você tem um legado para você deixar. E o patrimônio não deixa de ser um legado para deixar para os seus filhos, né? Muita gente tem ainda a visão negativa que o veículo, ele deprecia e por ser depreciável, ele não vale a pena comprar. Nem sempre, tá? Às vezes vale sim, principalmente quando o custo operacional é baixo, que é o que a gente vive. Mas vamos colocar... Eu recebi um podcast aí de um outro consultor de consórcios e ele falou um negócio muito interessante. Você gastaria hoje... Vamos colocar em valores altos para você sentir o peso que é. Você gastaria hoje 1 milhão para ter 300 mil? Você me paga 1 milhão e eu te dou 300 mil. Você compraria 300 mil com 1 milhão? Jamais. Só que por que você no financiamento faz isso? Então, quer dizer, no financiamento a longo prazo, dependendo do crédito que você faz, que seja 1,2% ao mês, a longo prazo, você vai chegar a triplicar essa operação. E aí você não percebe que esse custo operacional está alto. E eu estou falando de 1,2% ao mês. Agora, ao mês, financiamento. Ao financiamento, perdão. Aí se a gente colocar no consórcio, é 1,2% ao ano. Ao ano. Mas ele se ajusta. Quem disse que o financiamento não se ajusta?
é que vocês só olham a capa do livro. A gente consegue entender todo o cenário do crédito. Então, assim, quanto que eu vou gastar no final? E quando a gente pensa no gastar no final, a gente tem que trazer para o presente e falar, eu quero gastar isso para ter isso, ou eu quero fazer algo crescente? Gastar é necessário, mas gastar de forma construtiva. Forma que te consuma de uma forma 3 vezes maior daquilo que eu acho que você está perdendo, no mínimo, uma operação dobrada. Às vezes, a longo prazo no consórcio, você já fez 2 aquisições de bens novos. Às vezes, na de imóveis, 3 operações novas. Ou seja, você está aumentando o patrimônio. Então, às vezes, é um demorado necessário no início e depois você alavanca. Agora, se você entra no financiamento, às vezes ele te amarra. Aí você fala, mas eu vou antecipar. Com certeza, 90% no mínimo das pessoas não antecipam a dívida. E a emoção dela é tão grande que ela vai revender esse imóvel no meio do caminho. Só que o saldo devedor chega a ser tão alto, porque tem um ajuste, que é aquilo que as pessoas não sabem. Ele não recebe nada. Não recebe nada. Em 10 anos, o saldo devedor é o mesmo. Imagina na de veículo. Tenta fazer a quitação do teu veículo. Parece que você alugou. Aí tem gente que fala, o aluguel não compensa. Na transição de operação, compensa. Lembra da palavra depende. Então, se você está fazendo formas construtivas, você tem um consultor financeiro do teu lado para aumentar a frota da tua empresa, ou até mesmo criar um cenário familiar, você vai perceber que o teu dinheiro guardado rende o suficiente, às vezes, para pagar entre 30% até 100% da tua parcela. Você não se descapitaliza, você ganha um novo patrimônio, dá tempo às vezes de vender o seu outro patrimônio anterior e ainda fazer um capital, seja para a família ou para a empresa. Então assim, quando a gente raciocina em conjunto, a obra fica mais bonita. Então você é a alavancagem patrimonial, você que está querendo aumentar os seus patrimônios. Tem gente que tem ainda dúvida, viu, sobre a alavancagem. Né? Dá para se fazer alavancagem patrimonial só na de imóveis ou na de veículo dá também? Dá também, tá? Por mais que o sistema ali ele é mais travado na de veículo, ela acaba sendo mais simples, você consegue criar outros cenários como recompra. Agora, vamos pensar numa pessoa jurídica, que ela tem uma frota de caminhão e daqui 5 anos ela quer trocar. Gente, o bem está se depreciando e aí vai chegar uma hora que ele tem que gastar com esse bem. Qual é a vantagem que ele tem de esperar quitar aquela parcela ou ele antecipar a dívida? Não compensa, porque ele vai vender aquele bem de qualquer jeito. Por que ele vai quitar? Ele já tem que fazer uma nova estratégia, que é a alavancagem, para alcançar um novo patrimônio. De repente, na venda desse veículo, ele vai quitar aquela dívida que vai sanar aquele processo anterior e ainda sobra uma gordura financeira para ele fazer um caixa para a empresa. Imagina 5, 6 caminhões, como que seria? Imagina você que está querendo ajustar a tua vida financeira e o teu carro pode ser a sobra do dinheiro porque você fez um planejamento e comprou o carro. Ou seja, você inverteu o custo operacional da sua vida. Você às vezes saiu de 2% ao mês e caiu para 1,2% ao ano. Então, pensa direitinho sobre como manusear o consórcio. Melhor do que pensar quando que eu vou ser contemplado. Porque o ser contemplado é uma consequência. Tem que ter base e conhecimento. Se você não tem, tem um consultor do teu lado. E se você tem, amplia com o consultor do teu lado. Porque 2 cabeças pensam melhor que uma. Sem dúvida. Com certeza. Você tocou no ponto principal aí, que é um mercado que eu conheço bem, que é o transporte, né? Frotas. Quando você pensa no planejamento de frotas, principalmente ele tem uma vida útil de 5 anos, onde depois desse período ele começa a dar muita manutenção. Então, se você faz um planejamento de 5 anos no consórcio para você fazer a renovação daquele teu bem, você com certeza vai estar sempre um passo à frente, porque a venda do teu caminhão depois de 5 anos, ele vale um valor praticamente dá a entrada que você vai ter que dar, do lance, e sobra um dinheiro no teu bolso, faz capital. Então tem muitas empresas que fazem giro e o ganho de fato da transportadora é a venda do caminhão depois de 5 anos, porque os outros que você vai comprar naquele período, lá na frente, ele já está programando agora. Então as pessoas que pensam num caixa, de uma forma geral, gastar 100% do recebível não é interessante. O planejamento do consórcio é como se você planejasse guardar um dinheiro lá no teu balancete, lá no teu DRE,
e você fazer o planejamento para isso para 5 anos. Então, você lá daqui a 5 anos você vai ter praticamente o caminhão Sim. ou quitado ou com a carta já contemplada, que você vai ter uma parcela muito baixa, com custo muito baixo, e aquele caminhão que você pagou no financiamento de 60 meses, você vai vender ele com residual e vai botar esse dinheiro no bolso. E outra, então faz muito sentido, viu? E a gente só está falando de forma única. Pensa no seguinte, imagina você empresário que tem aí em torno de 20 cotas com a gente. Aí a gente vai contemplando essas cotas, você não está usando ainda. Só que aí você quer vender a sua cota junto com o seu veículo. Ou seja, você ganha 2 vezes. Você pode ganhar tanto no crédito, na venda, porque você está vendendo para o teu comprador do seu bem um custo operacional mais baixo, e ele está vendendo o bem recebendo à vista. Então ele está contribuindo com a pessoa para não entrar nos juros altos. Ele vai ver que ele fala, caramba, eu estou ganhando mais do que eu imaginava. Então, sem querer, sem você saber, a gente consegue te auxiliar nisso. Essa estrutura é natural para a gente, porque quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica para a gente fazer grandes negócios para você. Show. Legal. Depois de tudo isso, muito conteúdo, né? Só tudo isso aqui a gente gosta de falar um pouquinho, né? Eu e o Hugo, a gente se empolga um pouco. Hoje eu tô quietinha por causa da tosse, mas... Eu peguei o percentual de fala da Bia aqui, tá? Uma parte foi pro Hugo, outra foi pra mim. O pessoal já sabe que eu falo bastante. Hoje né? foi. Então a gente tá tendo que fazer uma... Tipo, a gente conversou antes, eu e o Hugo, tá? Pra gente poder se alinhar. Eu tô gravado. A gente fez um truco, que a gente faz uns sinais aqui, pra ele parar de falar, a gente já tá mais ou menos alinhado. Mas a Bia vai falar um pouquinho agora, ela vai fazer uma pergunta pro Hugo aí. Bom, falando de tudo isso, a gente tava falando de lances, né? Uhum. E faz sentido o lance embutido? E em qual cenário ele faz sentido? Todos. O lance embutido, ele aproveita a oportunidade de antecipar o crédito na sua mão e você não usa o seu dinheiro à vista. Muitas vezes você está com o dinheiro aplicado e está rendendo, então ele está se valorizando. Quando você deixa de utilizar uma parte da carta, o seu custo operacional aumenta, mas não aumenta tanto. Tá? Às vezes, vamos colocar o seguinte, de repente o custo operacional é 15%. Aí você usa um lance embutido, ele vai ali, de repente, vamos colocar que é 0,12% ao mês no sorteio. Se eu dou o lance embutido, ele vai para 0,16%. Não é tão mais alto, mas de repente o seu capital guardado, às vezes paga a parcela. Então, compensa se descapitalizar ou usar um percentual da gordura da carta. Vamos colocar um resumo. Imagina você com uma carta de 140 mil. Eu vou falar em regra de 3 para ficar fácil. E aí eu quero chegar em 100 mil. Aí você falou, Hugo, você falou 30%. Aqui é assim, é aproximadamente porque existe o custo operacional. A gente só dá o lance de acordo com o saldo devedor e não da operação contratada. E não do crédito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu faço uma operação de 140 mil, eu chego praticamente em 100 mil. Se eu estou dando o lance da própria carta e ela aumentou o custo operacional, mas não aumenta tanto, e eu tenho 40 mil guardado, 40 mil rende R$400, no mínimo no CDB hoje. Estou falando em regra de 3 para ficar fácil o entendimento. R$400, gente, você tem dinheiro no caixa, que é muito importante para qualquer oportunidade, está rendendo, que está praticamente devolvendo o custo operacional, e muitas vezes, se a gente colocar 100 mil hoje contemplado, a parcela pode beirar aí entre R$1.200 a R$1.300. Então, 400 é como se estivesse te devolvendo 400 de 1.300, ou seja, o seu custo operacional é R$900 por mês para ter 100 mil. Então, na jogada de números, a gente diversifica você, valoriza você e o seu tempo é vida. Eu acho que o maior valor está aí. A estratégia faz você ganhar tempo e dinheiro. Então, saber manusear vale a pena. Então, o lance embutido é 100% necessário hoje para você que não quer se descapitalizar e tem valor no seu bolso. E não só a descapitalização, mas o aumento do teu poder de contemplação na divisão ali. Porque se você tem um percentual a mais que você usa da carta, mais do que às vezes você tem de reserva, vamos pensar no caso da pessoa que não quer usar o dinheiro todo, mas porque não tem. Ele consegue chegar num índice hoje acima de 50% de lance, que as médias dos lances hoje estão nessa faixa, 50%, 60%, a não ser os grupos mais antigos que tem um fator limitador, mas hoje a média de lance é esse. Então, às vezes a pessoa não consegue ofertar os 60%, só que se ela tem 30%. Só que se ela tiver 30% e consegue usar 30% da carta, ela chega nos 60%, ela tem uma chance maior de contemplação. Então, o lance embutido também serve para isso. E como o Hugo falou, o custo operacional, ele praticamente não muda, porque o que você coloca de crédito a mais
você usa ele no lance e ele paga saldo devedor. Então você vai pagar ali muito pouco de custo a mais por estar usando o lance embutido. E mesmo que você use capital próprio, você não está se descapitalizando, então você está gastando dinheiro também para ter. Outra coisa que é importante, quando a gente utiliza a carta de crédito, existem várias manobras para você ganhar dinheiro. Imagina hoje você dando um lance fixo da própria carta e de repente aparecer uma oportunidade que você não queira usar. Essa carta pode ser revendida para um parceiro seu, para um amigo, e ainda você ganhar um dinheiro. Então, se você consegue ganhar dinheiro revendendo um crédito, isso quer dizer que ele é muito barato. Ele é o extremo barato. E aí, mas ele tem gasto, lógico, né? Não existe, até relógio tem pilha, gente, pelo amor de Deus. Não existe picanha de graça. Então, toma muito cuidado com isso mas a sua é 15% num total e ali na outra é 14,5%. Você conhece a empresa, a pessoa vai estar do seu lado por causa de 0,5% total, que às vezes dá R$2 de diferença na parcela. Gente, valoriza quem te valoriza. E é isso que vai ser um diferencial para você conquistar cada vez mais. É isso aí. Pessoal, aproveita aí para dar uma curtida. Só tem 28, vai, ajuda a gente aí. Pedir um carinho com vocês, ó, o coraçãozinho assim, ó. Vai, por favorzinho. Com esse olhinho aí, as pessoas até se apaixonam. Ai. Ô, Gão, a gente queria passar aí pro pessoal uma vivência tua. Como você tem muito mais tempo de mercado, né? Você vem de histórico de banco, né? Você já trabalhou, você trabalha nessa área há muito mais tempo do que a gente. Passa um case real de um cliente teu, onde você fez um planejamento, não aquele cara que só tem que quis adquirir um carro, não. Passa um case que faça diferença, assim, pra galera falar assim, caraca, dá pra fazer isso? Dá. Passa pra gente aí alguma coisa, a gente nem combinou isso só. Vamos pensar aqui, uma vez no banco, tá? Tem gente que, por que eu me apaixonei pela Ademicon? Tem gente que fala assim, pô, você se apaixonou, só fala de Ademicon. É que a empresa Ademicon, ela é a mais flexível do mercado. Eu já conheci todas as empresas, já conheci a Porto, não tô desmerecendo, hein, gente? Tô falando que é a mais flexível. Isso é só o convidado que tá falando, tá? Nós, anfitriões, não estamos falando nada dos concorrentes aqui, tá? Eu falo direto e reto, quem me conhece sabe. Eu não desmereço nenhuma empresa, só que quando a gente olha para facilitar a liberação de crédito para o cliente, quando a gente vê que é um custo operacional muito sensato, quando a empresa é família, quando a empresa ela se une para liberar um crédito, para analisar manualmente a sua operação, porque cada pessoa tem um tipo de problema. Às vezes não é um esqueleto padrão para liberação, não é tudo ou nada. Então é uma empresa que faz muita flexibilidade e eu realmente ganhei um fã aí. Só que eu vim de banco e eu vivia tentando fazer esse processo da Ademicon há 10 anos atrás. Na verdade 15, mas vamos colocar, né, a vivência, até o aprendizado, quando eu atendi uma cliente e ela chegou na minha mesa 100% endividada. Ela não conseguia fazer mais nada na vida dela, mas a renda dela era boa e ela era funcionário público. Nesse caso, foi muito uma cirurgia que eu fiz e ela confiou demais em mim sem me conhecer. Porque eu falei assim, você confia em mim? Você está vindo aqui para te ajudar. Perguntei para ela o quê? Se ela tinha um veículo. Porque o veículo está quitado, que ano que é, qual o valor que ela tinha naquele veículo. Porque o dinheiro está parado, gente. Dinheiro no imóvel, o imóvel está quitado, ufa, não tenho dívida, ok, não tem juros, ok. Mas ele quitado não gera retorno para você, você não tem outros propósitos, não quer alavancar, não quer ganhar dinheiro, e aí que veio a vantagem. O que eu fiz para ela? Ela tinha uma dívida muito alta, eu peguei o carro dela, sabia que tinha mais ou menos 45 mil de dinheiro naquele bem parado. E eu falei assim, esse dinheiro vai ser para a gente contemplar o retorno do consórcio e a diferença ainda pegar na sua mão para você fazer o que você quiser. E quitar suas dívidas, cartão de crédito, cheque especial. Ela falou, dá para fazer isso? Eu falei, dá. Só que eu não vou te deixar sem carro. E aí eu já fazia isso lá no banco. Eu olhava todos os consórcios que tinham e via meses. Eu não via só 2, 3 meses. Eu via vários meses para saber quais eram os melhores lances daqueles grupos. E aí eu colocava o percentual que ela tinha de consignado e injetava o lance ali. Injetar o lance era só informativo, depois de contemplado pagava. Gente, 90% deu certo logo de primeira. Por quê? Porque eu analisava. Então, dependendo da condição do cliente, combina com a estrutura que a gente tem. E aí eu consegui contemplar ela, sem ela pagar ainda a parcela, porque foi o próprio consignado que pagou a parcela. Quando pegou o consórcio, ela nem vendeu o carro. Aí o que eu fiz? Liberei o consórcio para ela comprar o carro, ela ficou 100% feliz,
vendeu o carro pro Catarina, que ainda ela se descapitalizou um pouco. Perdeu a desvalorização do bem, né? Mas Um ela já pouquinho. pegou o dinheiro rápido. E aí, nessa questão, a gente encurtou o quê? O custo operacional que ela tinha, com cheque especial, com cartão de crédito atrasado, um monte de coisa. Quando a gente quitou tudo, ela pegou um carro mais novo que tinha menos manutenção, ela criou uma gordura de equalizar, vamos dizer assim, a vida financeira dela mensal. A vida dela ela ganhava 7.500 por mês, caiu para 3.200, tudo. Com o consórcio, gente. Por quê? Quando eu dou o lance, abate só o devedor. Ela ficou fantasiada que ela ainda trocou de carro, sobrou ainda 15 mil na mão dela, fez uma previdência mais tranquila, ela fez uma proteção familiar e ainda viajou. Gente, ela chegou lá chorando. Então, assim, você faz isso pra todo mundo? Depende. Também, não adianta você chegar aqui, Hugo salva. Tem gente que vem assim em mim, tá? O Hugo em 6 meses contempla. Já vou falar direto. Não é assim. A gente faz de tudo para ser. E a gente vai buscar o tempo todo. Mas essa questão aí de milagres acontece... milagres eu já vi acontecendo, porque a gente tem milhões de clientes. Mas a condição que que a gente tem mais felicidade de ver é ver a transformação da sua vida, onde a gente consegue implantar o conhecimento que a gente tem, você confiar na gente, a gente trabalhar junto para criar esse cenário para você e às vezes até melhor. Imagina você saindo do seu custo financeiro. Que consultor de consórcio faz isso para você? Então nós aqui, a gente cria não só venda de consórcio. O consórcio é a ferramenta para te atender. E você, consultor, para de ser babaca. Por que babaca? Para de vender taxa de administração. Você tem que ser realista com o seu cliente, de entender que ele quer construir a casa dele, ele não quer comprar o seu martelo. O consórcio é a sua ferramenta. Então você vai pegar a sua ferramenta e vai abrir o leque para o seu cliente e mostrar todas as possibilidades que pode existir na condição dele. E se ele não pode alcançar o objetivo dele naquele momento, faça fracionado. Mas faça que ele cresça, que ele evolua com você, porque assim você não vai perder mais essa pessoa. O melhor consultor é aquele que conquista pessoas e o produto é uma consequência do processo. O produto é só o meio, né, que a gente utiliza. Então, eu também faço muito isso na hora de eu vou vender. Tem gente que hoje me pede um crédito de 150 mil de veículo, só que ele não vai conseguir suportar esse processo. Porque depois também, se você trabalhar ainda na parcela reduzida, a tua parcela vai subir em determinado momento, pode ser que até lá você não contemple. Então eu tento trazer o cliente para uma realidade mais tranquila, para que ele comece um planejamento e não pare, tá? Porque isso vai fazer diferença. A gente tem responsabilidade com o dinheiro do cliente, não é... Eu poderia muito bem chegar lá e vender o crédito maior, eu vou ganhar mais comissão e eu vou estar feliz. Mas será que o cliente vai conseguir ficar feliz depois de um tempo? Muito provavelmente não. E a retenção dos nossos clientes da nossa carteira ela é fundamental. Tanto para o nosso ganho, que é diluído, de acordo com o pagamento das parcelas dos clientes, tanto quanto a felicidade do cliente que vai te indicar para milhares de outras pessoas, né? Uma coisa é tu pensar numa venda única e tu não conseguir realizar o projeto da pessoa. Ele não vai te indicar para pessoas e provavelmente ainda vai falar mal de você. Só que quando você faz o projeto bem feito, ele vai te indicar para outras pessoas. E aí que está o segredo da gente, né, do nosso produto. Quando o cliente começa a te indicar para outras pessoas, é muito mais fácil você trabalhar isso, porque já vem com uma referência positiva. Então, se você tem uma referência positiva para você vender, é muito mais fácil. O nosso produto não é fácil de ser trabalhado e comercializado. E muito também não é fácil de ser trabalhado pelo próprio cliente, porque o cliente tem que saber suportar o processo da espera, que pode ser curto, médio e longo prazo. Ele pode ser o primeiro, como ele pode ser o último. A única certeza é que ele vai ser contemplado dentro do prazo. Agora, não tem como te prometer isso. Mas se o cliente conseguir entender e suportar esse processo, tenha certeza que no longo prazo você vai conseguir ter um patrimônio muito maior do que você imagina. Tá? O consórcio proporciona isso. Tá? E tem muita gente aí no mercado prometendo contemplação. Vixe, Já é o que mais tem. Ainda mais no final de ano, né? Então, E parem, fora as fraudes, pessoal. hein? Fraude, golpe, cartas contempladas, tem Parem muita de gente que acreditar vende... nessas coisas, milagres não existem. Cara, a carta contemplada ela tem uma média hoje de 40%, 50%, até 60%, dependendo da administradora. Se alguém te oferecer algo com 20%, 25%, cara, corre porque é golpe, você vai perder dinheiro, tá? Gente, estamos chegando no final, a gente quer abrir um espaço, até coloquei no chat aqui, pra galera jogar umas perguntas aí, pra gente poder fazer uma interação, porque nós que dominamos o assunto, é mais fácil a gente falar.
né? Mas geralmente uma pergunta de uma pessoa que é leiga ou que não conhece muito, já gera um conteúdo novo para a gente poder falar para vocês, que pode também ser a dúvida de várias pessoas que estão aqui hoje. A gente conseguiu reter bastante pessoas hoje na nossa live, bacana, foi bem legal. Ainda falta curtida, mas tudo bem. Mas é legal que vocês façam alguma pergunta de qualquer natureza. Uma das coisas que eu esqueci de falar, e eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, já vou antecipar, porque provavelmente vai vir essa pergunta. Quando a gente oferta o lance e a gente não contempla, a gente não é obrigado a pagar. A gente só paga o lance se a gente for contemplado. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, não vou ofertar o lance porque eu não tenho dinheiro agora, porque não... Cara, oferta. Se você ofertar, você não for contemplado, você não paga. O dinheiro fica de posse de você ainda. Passa para a próxima. Você não precisa pagar o boleto. Se você contemplar, sim, você tem que pagar o boleto. Aí o que acontece? Até 24 horas. E tudo que você paga, tanto de parcela quanto de lance, amortiza o teu saldo devedor e depois você pode fazer uma amortização tanto de parcela quanto de prazo. Então você pode escolher essas duas formas. Eu sempre sugiro a pessoa ter um prazo maior para poder ficar com a parcela menor, né? Tem grupos que tem um limitador de parcela mínima e depois reduz o prazo, do que você ficar com a parcela alta e um prazo menor, porque às vezes você pode passar uma dificuldade no meio do caminho e você ter uma dificuldade e não pagar, e aí começa a complicar. A Yara fez uma pergunta aqui, ó. Como fazer o planejamento da compra de um novo veículo com a carta de contemplação já utilizada? Vamos ver se a gente conseguiu. Tá, entendi o que ela está querendo dizer. Vamos lá. Ela já tem um veículo, ela vai fazer a desalienação do bem. Perfeito. Tá? Só que para desalienar, você precisa colocar um outro bem no lugar, que é o novo. Então, você tá no final, vamos ter a visão que você vai ter que pagar à vista a outra empresa. Porque, precisa de 2 bens aqui. Então, eu vou colocar um bem no lugar e vou tirar esse depois. Então, esse que você está tirando, ele é após, não é antes. O consórcio, ele não vai liberar o seu veículo anterior sem colocar outro como garantia. Pode sim, em alguns momentos, dependendo do caso, a pessoa tem 2 bens e ela colocar esse que ela já tem provisoriamente, a empresa permite, porque você está fazendo a transição do processo. Você tem 2 bens, você fala, coloca esse aqui que eu não vou vender e esse eu vou pegar o dinheiro agora. Aí com esse dinheiro você vai lá e compra o outro. Então tem caminhos aí que a gente pode ser analisado, não é padrão, mas por ser uma empresa muito flexível, como eu disse anteriormente, a gente tem esse manuseio. Eu só queria acrescentar aí uma coisa que eu achei legal, tanto para o vendedor e também para o comprador. Você que é comprador, às vezes você gasta lá de cartão de crédito R$ 3.400 por mês. Estou colocando mais ou menos para você entender onde eu quero chegar. E aí se você tem esse valor de parcela mensal, caramba, você consegue guardar, se fosse num projeto de consórcio, no de imóveis, um exemplo, R$ 1 milhão. Então, como que você consegue gastar para não ter nada, só prazeres momentâneos, e para algo muito construtivo que talvez mudaria a sua vida, você não consegue? Então, toma essa virada de chave porque é falta de hábito, tá? Falta de disciplina mesmo. Outra coisa, você que é consultor, você vende um produto, mas você não tem, então também tem algo errado, porque a falta de venda, às vezes, está na sua vivência do produto. Você tem que sentir a dor do processo. É muito fácil você falar para o outro correr 10 km. Olha eu aqui, preciso correr 20. Mas é o seguinte, eu vou cobrar o cara, mas eu não corro, não faço, não tenho. É muito fácil você falar, é muito vazio. Então, viva o processo. Hoje eu sou um dos meus maiores clientes. Por quê? Porque eu gosto de viver o processo para ter a certeza daquilo que o meu cliente pode passar. Então, você que é consultor precisa ter essa prática, e você que é comprador de carta, tá na hora de... nunca comprou, tá na hora de comprar. Quantas cartas você tem, Hugo, hoje? Já passei de 40. 40 cartas ele tem. E não é 40 cartas de volumes altos, é estratégico. O Hugo, ele sabe trabalhar bem a estratégia, porque ele acaba depois negociando essas cartas com outros clientes dele. Você acaba propiciando para o cliente realizar mais rápido, porque ele consegue contemplar pelo volume. Então, todo mês ele tem carta dele contemplada, né? Tem. Então, você consegue repassar essas cartas para outros clientes que vão realizar e vão ter essa... Uma coisa que eu faço, são 2 coisas que enquanto tem pergunta aí já? Tem mais 2, mas aí vai... 2 coisas que é importante, você falou no início e parou. Loteria Federal. Hugo, que loucura, você analisa a Loteria Federal? Por quê? São os números que mais saem na primeira coluna.
Olha lá, eu falei hoje, né? Eu falei assim, eu tô achando que esse mês vai sair 800 e pouco. Por que você está falando isso? Eu olhei lá, 1964, 74, 84, 94, 2004, 2014 e 2024. Esse é o histórico dos anos, tá? Dos Não é que é o anos. número de cota. Número dos anos, e olhei no mês como que foi cada mês de cada ano desse a cada 10 anos. Gente, os números se repetiam. Não repetia igual, repetia na centena. Entre 790 até 850. Eu falei, nossa, vou olhar os próximos 10 anos. E aí eu vi que bateu de novo. Falei, gente, se a terceira eu vou comprar uma carta agora pra... Então, ó, segue uma aposta aí, hein? Vamos ver se a minha carta não vai ser contemplada. O meu número da cota que eu comprei ontem, às 11h30 da noite, para participar agora, quarta-feira, é número 830. Depois aí, eu vou postar lá, a gente coloca no... A gente coloca e nas vamos ver redes a Loteria sociais lá. Federal, que é importante. Vamos lá, tem 2 perguntas aqui que eu vou pedir pra Bia responder agora. Bia, faz um esforcinho aí pra gente Vamos lá. pra Bebe você falar. Bebe um gole de água antes. Depois de quanto tempo que eu ofertei o lance, eu preciso efetuar o pagamento do boleto de lance? 24 horas. Então ela já tinha falado. Na hora que a gente oferta o lance, na hora que você é contemplado, aí você paga o boleto. Não foi contemplado, não paga. Contemplou, 24 horas, recebe o boleto para ser pago. Perfeito. E a outra pergunta é se eu não usar todo o crédito da cota, o que eu posso fazer com o restante? Vixe, Quer que eu muitas responda? coisas. Tem muitas O coisas. Hugo adora Eu responder adoro essa quando pergunta. sobra. Tá coçando, tá adora. coçando. Gente, adoro quando sobra. Sabe por quê? Gera uma oportunidade para uma compra futura, rende sobre a diferença do valor para você. Só que não são todas as empresas que fazem isso, tá? Principalmente administradoras de consórcio que faz, banco não faz. E a vantagem principal é isso. Você pode usar uma carta de 100 mil, só 70, e os outros 30 você tem que informar que aquilo tem que ficar guardado. E aí o legal é que fica rendendo juros naqueles 30. Ou seja, você está pagando a parcela cheia, mas aquele dinheiro é como se já fosse seu. Ele está lá disponível para uma compra futura, ou até mesmo para quitação. Uma coisa que é importante, seguro do veículo. Eu fiz isso pro meu pai agora, num Tigo 7 que ele pegou. Isso é maravilhoso. Eu fiz um seguro de 3 anos para o meu pai. E aí eu gerei um boleto e pedi para a empresa pagar um boleto de 3 anos de seguro. E ainda sobrou dinheiro ainda para ele, que se quisesse abater o saldo devedor da carta, ou até mesmo deixar um pouco lá, para ficar rendendo. Então, gente, milhões de possibilidades. Esse podcast é só uma fração do que existe no mundo do consórcio. O consórcio, ele não é só um crédito. Ele é um crédito múltiplo de informações, que ele pode virar investimento, pode levantar capital, pode comprar bens e pode mudar a sua vida. Show de bola. Pessoal, a gente já tá chegando no final aqui, porque já estamos aí chegando próximo de 1 hora. Pós-parada, né? Porque a gente teve uns problemas tivemos técnicos aqui no comecinho. YouTube, querendo... O YouTube deu uma brecada no nosso conteúdo hoje aí, tentou jogar contra, mas deu certo. Conseguimos realizar com maestria, né? Vou dar um spoiler pro nosso próximo episódio, tá? Nós vamos falar sobre empreendedorismo, tá? Vai E ser nós muito somos legal. consultores de consórcio, somos empreendedores, porque hoje nós somos pessoas jurídicas e estamos começando uma empresa do zero, enfim. E o empreendedorismo hoje é muito legal porque todo mundo pode ser um empreendedor para fazer qualquer coisa. Até o cara que vende bala no semáforo ele é empreendedor. Então fica ligado, gera o sininho aqui, ativa o sininho para gerar o alerta para vocês. Normalmente nossos episódios eles acontecem uma vez por mês, tá? A gente vai fazer uma live antes com o convidado, uma semana antes, para a gente poder abordar um pouquinho do que vai ser falado no podcast. Então também fique ligado nas redes sociais, que a Bia vai passar agora para nós. Quais são as nossas redes sociais? Vamos lá. Instagram, @concast.podcast. Siga a gente lá, porque tem muito conteúdo legal que a gente vai postar. Tem muitos cortes que estão vindo por aí também, muitos shorts aqui no YouTube também. Já se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana, quase toda semana, né, tem vídeos novos aqui. A gente vai começar a fazer um planejamento novo aí de vídeos, né? Vai ter mais vídeos curtos, vai ter mais cortes, vai ter muita coisa legal que tá vindo por aí. A gente tá entrando em recesso agora de final de ano, como todo mundo, né? A gente tira umas fériasinhas, mas em janeiro a gente já vai vir com uma produção de conteúdo diferente,
mais interativo, mais explicativo e não só de podcast. Então nós vamos fazer alguns vídeos de como funciona na prática as estratégias, tá? Então fiquem bem ligados, vão ser vídeos curtos de 10, 15 minutos no máximo, para falar especificamente sobre uma estratégia. E dentro do consórcio, a gente tem consórcio de imóveis, veículos e serviços, e para cada negócio tem uma estratégia diferente. Então a gente vai ter bastante conteúdo, então fiquem ligados aí, certo? Certo, muitos convidados novos por vir também. 2025 vai ser muito bom pro Concast pra gente, né? A gente vem em ascensão desde o Vamos, início, né, Bia? Estamos, graças a Deus, conseguindo evoluir bem, né? Precisamos, obviamente, entregar um pouco mais de conteúdo e a gente vai fazer isso. Então, a gente já fez uma reunião de alinhamento para 2025 e a gente tem coisa boa chegando por aí. Hugão, queria te agradecer Muito pela obrigada. presença. Pela correria, né? Foi correria, porque o Hugo ele tem família lá em Orlândia, né? Não é Orlando, é Orlândia. É, Orlândia. Ainda não tô Que nesse pena, nível. né? Que pena. Um dia que chega lá, né? E ele teve que vir ontem à noite de lá pra cá, saiu de lá 9 horas Não da dormiu, noite. né? Não dormiu praticamente pra estar aqui, cumprindo Só com o compromisso 50% dele. só. Então, agradeço de coração, Hugo. A gente é amigo, tudo, mas a gente sabe o esforço que você fez aí pra estar aqui. E agradecer todo mundo que esteve presente aí no chat, interagindo, quem ficou até agora assistindo, tá? O nosso episódio ele vai ficar gravado, então se você ficou com alguma dúvida do que foi falado, e teve às vezes vergonha de perguntar, volta lá, assiste, compartilhe esse vídeo com alguém que você possa ter, por exemplo, se você pensa num planejamento para isso, você não conseguiu que o seu cônjuge assistisse, caminha para ele dar uma assistida. Pode até botar numa velocidade 1.5, 2.0 aí para acelerar, ou buscar especificamente o trecho que você do que foi falado que você gerou interesse. Pergunte pra gente, mais uma vez, temos os QR Codes aqui na tela. Pode então chamar a entre em gente. contato com a gente, que a gente está à disposição, porque quanto mais a gente explica, mais a gente aprende. E pra gente sempre é um prazer, nunca é demais passar o nosso conhecimento à frente. E um conhecimento que, assim, não é porque nós trabalhamos nisso, mas é uma ferramenta que ajuda a vida das pessoas. O dia que as pessoas entenderem isso de fato, entenderem o processo, elas vão saber que é legal estar no processo. Não precisa estar no processo com 1 milhão. Pode começar no processo com 40 mil, com 60 mil, com 100 mil. E você vai progredindo, você vai comprando várias cartas, você vai entendendo o processo. Porque é uma forma de você conseguir guardar, se dedicar, ter disciplina, né? Então, o consórcio ele é uma ferramenta para isso. Tá bom? Mais uma vez, obrigado Muito pessoal aí do obrigada. background aí. A gente sabe da dificuldade hoje, mas deu tudo certo hoje aí. deu É tudo isso aí. certo. Tá bom? Um abraço a todos aí e uma ótima semana e um bom Natal e Ano Novo, boas festas, que a gente não vai se falar mais aí A gente vai provavelmente. fazer uma live, Vamos fazer calma, uma live de no finalização Instagram, de ano. mas aqui no YouTube aqui estaremos, é a nossa última aparição esse ano. Tá bom? Hugão, um abraço, viu? Agora vamos falar as besteiras que a gente gosta de falar. Cuidado.